Cumprimento a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Peço que aqueles que estiver em pé, tomem seus lugares, suas cadeiras. Nós vamos dar mais um início, um culto de domingo, um culto sagrado, um culto abençoado, um culto que é dirigido por Deus. Porque nessa igreja aqui, quem dirige tudo aqui é o Espírito Santo. Essa igreja aqui não é de pastor, não é de ninguém. Essa igreja é de Deus, é uma casa do nosso Pai Celestial. Então vamos dar mais um início, um culto. Vamos abrir a Bíblia de vocês lá em Mateus 11, 28. Quer achar aí? Pode ler um capítulo para mim aí. Está escrito aí. Vinde a mim todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu não abri porque eu já sei o que está escrito. Bora conferir se é isso ou se não é. Ô, glória! Então está escrito aqui, ó, gente. Vinde a mim, todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Hoje Jesus tem bênção para todo mundo. Aqueles que chegam aqui doente, oprimido, cansado, que não tem, acha que não tem mais jeito. Tem jeito sim. Essa casa aqui é uma casa de recuperação. É uma casa que restaura qualquer saúde, qualquer coisa. Importa que a pessoa tenha fé. Basta que tenha fé. Eu falo porque eu já tive muitos milagres aqui nessa igreja. Eu já entrei aqui derrubado e saí daqui sarado. Glória a Deus. Aleluia. Pai Santo, Pai amado, mais uma vez, Pai, eu coloco essa igreja nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa estar, Pai, ungindo aquela porta ali, Pai. Coloca uma unção especial naquela porta, Pai. Que as pessoas que olham aqui para dentro, Pai, vê que aqui é a casa do nosso Pai Celestial, Pai. Coloque uma unção especial ali, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço. Abençoa essa casa, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço. O Espírito Santo de Deus vai de encontro a cada membro dessa igreja nesse momento. E lembra eles, Pai, desses cultos maravilhosos que já esteve aqui, Pai. Aqueles, Pai, que ainda estão nas suas casas, Pai. Que o Espírito Santo de Deus possa incomodar eles para que eles possam estar vindo para a sua casa, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço. Toma a direção desse culto, Pai. Toma, Pai, os nossos levitas, Pai, nas tuas mãos, Pai. Venha colocar fogo santo na boca dos nossos levitas, Pai. Já que os levitas abriram na boca, Pai, que está orando aqui, Pai. Toda a igreja ficará impactada pelo poder que há do Espírito Santo, Pai. Pai, mais uma vez eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Traga, Pai, essas pessoas que estão até os caminhos, Pai. Direito, Pai. Que chegue aqui até a sua casa sem problema algum. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, paz do Senhor, igreja. Vamos adorar o Senhor com alegria nessa manhã, com todo o nosso coração, porque o Senhor já está presente neste lugar. Ô Espírito Santo, nós oramos pedindo agora, Senhor, que o Senhor venha nos envolver na tua presença, Pai. Que o Senhor venha nos envolver em teus braços, Senhor, porque somos totalmente dependentes da tua presença. Senhor, não queremos só apenas, Senhor, cantar
O
Glória a Deus, aleluia. Damos agora a oportunidade, a pregação em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja vitoriosa, povo abençoado. Mais uma manhã que o Senhor prepara para nós, para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento espiritual. Eu tenho certeza que você vai sair daqui essa manhã bastante edificado pela palavra do Senhor. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler apenas 2 versos, que é o verso 11 e 12. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 11 e 12. Obrigado. Os irmãos acharam? Mateus 11, verso 11 e 12. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe que o que você ouve, o que você aprende pela palavra, fique apenas para a sua fé. Porque o que funciona aqui é quando é pela fé. O cristão, ele absorve um monte de coisas boas e eles deixam guardados para a sua fé, para que um dia, um tempo ou na eternidade, eles possam usufruir disso. Ou seja, absorve um monte de coisas para a fé. Mas Jesus nos ensina é pela fé. Ou seja, aquilo que você aprende pela fé, você tem que praticar. Aquilo que você aprende pela fé, você tem que pôr em prática, porque é pela fé. Ou seja, você ouve, você aprende e você vai pela fé. Para que aquilo que você ouviu, irmãos, você esteja colocando em prática, trazendo à existência essas coisas. Senão, irmãos, nada vai acontecer na vida do cristão. Porque a maioria das coisas da vida do cristão é para a fé. Eu fui, eu aprendi e eu guardei. E aí? Está guardado até hoje. Nunca colocou em prática. Nunca tirou o pezinho do barco e colocou o pezinho na água para andar sobre as águas. Nunca enfrentou um gigante, um Golias. Então nunca vai ver, nunca essa pessoa, o cristão, vai ver a glória de Deus se manifestar através da sua palavra. Então às vezes as pessoas aprendem, a maioria dos cristãos é assim. Conhecem muito, experimentam pouco. Conhecem muito da Bíblia, mas vejam pouco a glória do Deus da Bíblia. Porque não andam pela fé. Se for olhar hoje na igreja, no geral, no total, da igreja é o povo evangélico. Na totalidade, no muito, uns 10% andam pela fé. O resto é tudo para a fé. Conhece, apenas conhece. Apenas tem o conhecimento, mas não tem a ousadia para praticar. Irmãos, eu tenho observado
a igreja, no geral, o mundo evangélico, eu tenho observado que este sistema de culto da igreja evangélica não é eficiente. O sistema de culto dos evangélicos não é eficiente. Tornou ineficiente. Por um tempo foi eficiente, agora é ineficiente. Por quê? Porque esse sistema de culto, eles não potencializam os cristãos. Não tornam os cristãos mais fortes, mais competitivos, mais aguerridos, mais valentes. Então não tem eficiência. Você só vê crente, um povo cristão, pregando para um povo cristão, e tudo se resumindo dentro daquelas quatro paredes. Pro lado de fora, você não vê cristão andando pela fé mesmo, rompendo, manifestando a glória de Deus, prosperando, sendo uma bênção enorme para o mundo, sendo uma luz enorme, bem alta para o mundo. Vós sois luz, mas uma luz brilhando no mundo. Fica tudo dentro da parede e o cristão guarda. Por quê? Porque é para a fé. É para guardar a fé, conhecimento de fé. Mas não é pela fé, andando pela fé. Ou seja, praticando aquilo que aprende. Então, eu tenho percebido isso e eu tenho inclinado a igreja vitoriosa para um outro sistema mais eficiente. Mais eficiente por quê? O que eu quero? Potencializar a igreja vitoriosa, os membros da igreja vitoriosa. Não quero que apenas falam de fé. Quero que andem pela fé. Manifestem a fé e vejam a glória de Deus. E vejam o sobrenatural de Deus. Porque se não tiver pessoas que colocam os pés sobre as águas, ninguém vai andar sobre as águas. E a glória de Deus não vai ser manifestada. Se nós, irmãos, não decidir viver pela fé, aquilo que você aprende, aquilo que você entende, você tem que viver aquilo, poxa. Aquilo que você está cansado de aprender e viver, não é para a sua fé, não é para você guardar. Apenas guardar. Para utilizar. É para você utilizar. É isso. Onde? No seu dia a dia. Então hoje, mais uma vez, eu vou potencializar a igreja vitoriosa. Eu gostaria que vocês entendessem um evangelho forte e vitorioso. Olha o que está escrito aí. Mateus 11, do 11 em diante. Diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, o profeta João Batista. Ninguém foi maior do que ele. Ele foi o último profeta do Velho Testamento. Maior por quê? Porque ele viu aquilo que os outros profetas todos apenas profetizaram. Ele tocou no Messias, ele tocou no Salvador, ele viu Jesus. Por isso João Batista é o maior de todos, porque não apenas falou, como os outros profetas passados falaram da vinda do Messias. Ele viu, ele tocou, ele dizia: eu não sou digno nem de amarrar a sandália dos seus pés. Então é por isso que Jesus está falando: dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Ok? Porém, olha aí, ninguém apareceu maior que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus foi colocado por violência. E os que usam de violência se apoderarão dele. É uma palavra bem estranha esse versículo 12, correto? Desde João Batista até agora, o reino dos céus foi colocado por violência. E aqueles que se aproveitam desta violência se apoderarão do reino dos céus.
O reino dos céus está se referindo ao reino de Deus. O que é reino dos céus, reino de Deus? O que Jesus quer dizer quando é com essa expressão reino dos céus, reino de Deus? Que você precisa se usar de violência, se apropriar da violência para tomar posse dele. Então aqui não está falando nada de uma coisa futura para a eternidade. Não está falando nada de um reino lá no meio dos anjos, lá no trono de Deus. O reino de Deus, o governo de Deus sobre nós. Se apropriar do governo de Deus sobre nós. E o governo de Deus, irmãos, ele acontece no momento que nós recebemos Jesus como nosso Senhor. O reino de Deus, o governo de Deus é a pessoa do Espírito Santo, que é Deus, dentro de nós, nos influenciando, nos ensinando, nos dirigindo, falando, fortalecendo, capacitando, ajudando, nos abençoando. Ou seja, é Deus, é o Espírito de Deus dentro de você, governando você, porque é isso que acontece a partir do momento que você recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Mas o que está falando no verso 11? Então, João Batista, ninguém foi maior do que ele, desde nascido de mulher. Mas o menor no reino do céu. Então, está falando de quem? Dos cristãos. O menor dos cristãos é maior do que João Batista. O que eu quero que vocês entendam isso, irmãos? Quando Jesus fala que o menor dos cristãos, do mundo cristão, está com Cristo mesmo, que tem o reino, que tem o Espírito. O menor é maior do que o João Batista. Então isso é para vocês entenderem que a posição mais alta, a posição mais elevada que um homem pode chegar é ser um cristão. É estar com Cristo. Ser um cristão não é motivo de você andar cabisbaixo, com um complexo de inferioridade, como se estivesse abaixo, como se você estivesse na cadeia de baixo. Como se você estivesse no andar de baixo. Não é, você está no andar de cima. Ninguém é maior. O menor do reino é maior do que o João, do que o judeu. Um profeta judeu. Imagina os mundanos. Então, é isso que Jesus ensina. Jesus está nos mostrando para você onde você está nele. Onde todo cristão está. O andar de baixo? Não. Você está no andar de cima. Então, o lugar mais elevado que o ser humano pode atingir, o lugar mais elevado, é se tornar um cristão genuíno. Não tem nenhum lugar acima deste que um homem pode alcançar. Certo? Não há. Nenhum lugar acima deste. Como que o cristão agora tem que andar? Tem que andar com esta estima. O cristão, ele tem que se comportar como tal. Você tem que andar da forma que a Bíblia te colocou, Cristo te colocou. O que isso faz? Isso vai agir, irmãos, em você de uma forma a te potencializar. Você tem que ter essa autoestima dentro de você. Você não é um qualquer. Você não é uma classe inferior. Você foi colocado no lugar mais elevado. Então, uma pessoa que nasceu na realeza, um exemplo. Como que o príncipe vai andar? Nasceu numa realeza, ele vai andar como um plebeu? Uma pessoa que nasceu de novo, que está no lugar mais elevado, em Cristo, como que ele deve andar? Como uma pessoa fraca? Pois o menor é maior do que o profeta do Velho Testamento.
Não há ninguém, irmãos, não há nenhuma posição mais elevada do que ser um cristão. Então o cristão tem que carregar dentro de si este orgulho. Você tem que carregar dentro de você o orgulho de pertencer a Cristo. Você tem que ter uma alta estima dentro de você. Lembrando que a estima é para dentro, não é para fora. Você tem que ter autoestima. E essa autoestima que você tem que ter não é algo que você vai criar psicologicamente. É você assumir o que a Bíblia diz, o que Cristo conquistou por você. Cristo te colocou num lugar mais elevado de todos. Você está com Cristo. Um homem pode ser rico, pode ter todo o dinheiro do mundo inteiro. Mas e aí? Se não estiver em Cristo, se não for um cristão, não é nada. Então é importante os irmãos entenderem que a estima, irmãos, a estima, ela é para dentro, nunca para fora. Porque para fora, você vai agir, se for para fora, você vai agir com arrogância. Você não pode ser arrogante. Para fora, você tem que ser simples e humilde. Para dentro, você tem que ser forte e vencedor. Para fora, simples como uma pomba. Para o mundo ver, simples como uma pomba. Para dentro, rugindo como um leão. Para fora, você não é melhor do que ninguém. Para fora, você não é melhor do que ninguém. Para dentro, não tem ninguém melhor do que você. Pois é a verdade, é o que Cristo fez por você. Então o povo cristão, irmãos, ele anda de uma forma tão... Ele se apequenou demais. Então, ele não tem estima, porque ele se coloca como estando no andar de baixo. O cristão se coloca como se estivesse sempre no andar de baixo, sendo que não é. Neste mundo afora, irmãos, o melhor da terra é para quem? Se vocês quiserem, vocês me ouvirem, o melhor da terra é para aqueles que ouvem, que obedecem, que creem. Então, muitas coisas do povo cristão, ele se tornou um povo fraco por falta de conhecimento. Aí o povo cristão não é competitivo em nada. Ele não entra lá fora para vencer. Ninguém dava nada para Davi. Ninguém dava nada para Davi. Mas por dentro, irmãos, aquele homem desafiou um gigante. Com pedrinhas. O que estava por dentro dele? Então, estas coisas tem que ter dentro de você. Cristo quer que você rompa, manifeste a glória do Pai aqui na terra, como no céu. Aqui na terra, como no céu. Cristo quer que você vença suas batalhas, como todos os homens de fé venceram as suas. Seja a batalha da enfermidade, seja a batalha da pobreza, seja a batalha dos vícios, qualquer que seja a batalha. Mas como que você vai vencer? Primeiro, você tem que entender este processo. Primeiro, o reino de Deus tem que estar dentro de você. Você precisa apoderar do reino. Você precisa fazer parte do reino, que é o versículo 12. Que muitas das pessoas não entendem o que significa o versículo 12. Eu mesmo não entendia. Custei de entender o significado do versículo 12. Desde João Batista para cá. Novo Testamento, Nova Aliança. De João Batista para cá, o reino dos céus foi submetido à violência.
E aqueles que usam dessa violência se apoderarão do reino dos céus, do governo de Deus. Não está falando de ir morar no céu. Está falando do Espírito de Deus ir morar em você, ok? Não está falando, de novo, não está falando de você ir morar no céu. Está falando do Espírito de Deus ir morar em você. E isso acontece quando você usa da violência. Quando você absorve a violência. Vocês estão olhando para mim com a cara que não tem que entender nada dessa parte. É difícil mesmo. Então, o que aconteceu desde João Batista para frente? O reino do céu foi submetido à violência. Onde está essa violência? Está falando aqui, Jesus está falando aqui do Calvário. O que aconteceu no Calvário para lá? Muita violência. Então o reino de Deus foi submetido àquela violência que Cristo sofreu por nós. Estão entendendo? Não há forma de você apoderar do reino de Deus se você não usar, não se aproveitar daquela violência. A cruz. A cruz. Ou seja, o Espírito de Deus, o reino de Deus, não virá. O Espírito de Deus não vai morar em você, se não for por aquela violência e se você não se apropriar daquela violência. O que fizeram com Cristo por nós. Então você vai usar dessa violência. Ou seja, você vai usufruir da violência que fizeram em Jesus. Ele é o preço pago pelos nossos pecados. E por causa daquele sangue que foi derramado, você agora é amigo de Deus. E o Espírito de Deus, o reino de Deus, o Espírito de Deus, o reino dos céus, o Espírito, o governo do Espírito Santo, vem morar em você. E o que acontece com um homem que tem o Espírito Santo dentro dele? Ele é potencializado. Então, irmãos, você não é melhor do que ninguém. Não tem ninguém melhor do que você, porque é Ele que te capacita para tudo. É o que está dentro de você que te capacita, te dá inteligência, te dá força, te dá saúde, te dá paz, te dá direção, te dá sabedoria. É aquele que está dentro de você, governando você, aí dentro. Agora, para que tudo isso? Para que toda essa potência? É para você romper aqui no mundo. É para a gente ser luz para o mundo, manifestar a glória de Deus no mundo. Tem toda essa potência dentro de você. Mas eu digo, esse sistema religioso evangélico, que é totalmente ineficiente, que só olha para o céu, não deixa explodir. Não deixa explodir o que está dentro de você. Por quê? Meu irmão, aqui na terra é sofrer mesmo. Negócio nosso é o reino dos céus. Que ignorância, gente ignorante. Com isso, não deixa explodir o que está dentro de você. Irmãos, quem é que capacitava Davi? O Espírito de Deus. Desde o dia que ele recebeu a unção, o Espírito de Deus passou a habitar dele. Onde está o Espírito de Deus? Onde está o reino dos céus, o governo dos céus? É o Espírito Santo, é o governo. É Deus dentro de nós, dentro de você. E Ele quer, há uma potência enorme dentro de nós. Tem que deixar isso pôr para fora. É por isso que eu falo para os irmãos. Olha, o povo cristão busca conhecimento para a fé, apenas para conhecer. Eu sei, eu conheço, eu vou fazer debate teológico. Vou mostrar que eu conheço mais da Bíblia que o outro. Isso não muda nada. É pela fé, ou seja, é para você andar pela fé. Como que você tem que andar? Como alguém que está no andar de cima, não no andar de baixo. Não importa como você veio para Ele, não importa, porque essas coisas você carrega dentro de você. Para fora, simples, humilde.
Simples e humilde. Simples como uma pomba, para fora. Para dentro, irmãos. Forte, valente. Vencedor. Vencedora. Isso você tem que carregar dentro de você. Não abaixar cabeça para problema. Só abaixe a cabeça para Deus, glorificar Deus. Só abaixe a sua cabeça para honrar a Deus. Não abaixe a cabeça para nada neste mundo, porque você não está no andar de baixo, de cima. Porque dentro de você está aquele que te fortalece, te dá sabedoria, te dá estratégia, te ajuda, te capacita. Não deixa você cair, porque é Ele que te sustenta. Ele que não deixa você cair. É Ele que te segura pela mão. E é Ele que não deixa você cair. Está dentro de você. Então, o que eu tenho procurado fazer com a Igreja Vitoriosa? Um sistema mais eficiente. Eu não quero gerar crente para o céu. Quero gerar crente para a terra. Não quero gerar crente para o céu, aquele céu lá, no meio dos anjos. Não. Quero gerar cristãos para vencer aqui na terra, porque o céu já está garantido. Eu não preciso fazer nada mais para alcançar o céu. O ladrão na cruz não precisa fazer nada mais além de crer. Hoje mesmo você está comigo no paraíso. Agora aqui para a terra nós precisamos potencializar a nossa fé. Homens fortes, obedientes, praticantes da fé. Não apenas conhecedores, praticantes da fé. Mulheres fortes, vencedoras, obedientes, praticantes da fé. Então, potencializar a igreja vitoriosa, potencializar a fé, um modelo mais eficiente. É isso que vamos fazer na igreja missionária. Um modelo mais eficiente. Que torna os cristãos da igreja vitoriosa muito mais forte do que de uma religiosa qualquer. Muito mais aguerridos, muito mais valentes, muito mais crentes, muito mais praticantes, muito mais vitoriosos. É isso que eu quero fazer. Levar a igreja vitoriosa a um ciclo de prosperidade que ela nunca havia estado. Agora, irmãos, tem que praticar. Não adianta você ficar arrumando um depósito de conhecimento e vai para a fé. Vai num depósito de conhecimento, vai guardando aqui tanto de conhecimento. Deus começou a fazer a obra na vida de Moisés, 80 anos. Começou. E aí? Não há nada impossível para Deus. Vamos lá. Jesus disse assim, vou quebrar mais um estigma aqui. Jesus chamou de pequeninos, não foi? Meus pequeninos. Ele disse isso. Se vocês derem um copo de água fria para um desses meus pequeninos, a mim vocês deram. Tudo de bom que vocês fizeram para os meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Jesus não chamou de meus pequeninos. Mas está aí uma palavra que não é para você expressar. Pequenino. Como pastor, Jesus não chamou de pequenino, por que eu não posso expressar essa palavra? Porque não pode. Porque essa palavra está na Bíblia, mas ela é para um Deus expressar. O Jesus que está falando. É uma palavra para Deus, para Ele expressar. Se você tentar expressar uma coisa que é para um Deus expressar, você não vai conseguir. Tipo assim, ó. Quando Jesus falou assim, ó, meus pequeninos, não é para você se tornar pequenino, não. Não é nada disso. Porque é uma palavra que Jesus está expressando para o mundo. É para o mundo. É uma palavra de Jesus para o mundo. Não é
para você absorver essa expressão, crente. É a palavra de um Deus para o mundo, não é para você. Tipo assim, ó, quando Jesus falou de meus pequeninos, tipo assim, imagina uma savana enorme, lá tá cheio de hienas, lobos, esses bichos bravos que tem na savana, correto? Imagina isso, cheio disso, uma savana enorme, cheio de hiena, lobo, que é a bicharada brava lá. Aí chega o leão e ruge bem alto falando assim, ó, estes são os meus pequeninos, meus filhotes, são os meus pequeninos, viu? O que ele quer dizer? Está sob minha proteção, não mexe com eles. E aí como que vai sair o filhote do leão na savana? Como alguém que tem a proteção do leão? Ele vai andar como uma hiena? Como que ele vai andar? Como um príncipe. Eu sou o pequenino, toca em mim. Está tocando no meu pai. Ou seja, essa expressão, meus pequeninos, não é para você se sentir pequeno, é para você se sentir grande. Ou seja, você tem a minha proteção. Eu estou guardando vocês desse mundão velho, sem porteira aí, ó. Eu estou guardando vocês. Vocês estão à minha proteção, meus pequeninos. Eu estou cuidando de vocês, não precisa ter medo de nada. É isso que ele quer dizer. Não é para você se colocar como um pequenino, como um inferior. Ele está te dando a proteção. Como uma galinha colhe os seus pintinhos, ele está dando proteção. E a proteção de quem? Tem alguém maior do que Jesus? Tem alguém que pode rugir mais alto que Jesus? Meus pequeninos, você é filhote de quem? Deste leão, irmão. Então, não entrem nas batalhas de faculdade, de cursinho, de um monte de coisa, como inferior, porque é o que está dentro de você que vai te dar a vitória, que vai capacitar você, vai te dar sabedoria, inteligência, estratégia, vai abrir porta para você, vai dirigir isso. Por quê? Porque o reino está te governando, ele está te reinando, ele está te governando, guiando seus passos. Aí ele vai te colocar num lugar alto ali. Aí você chegou lá em cima, bateu no peito. Agora eu sou o doutor. Não. É para a glória dele, não é para você. É para ele brilhar quando você estiver lá em cima. Não é para você bater no peito e falar, eu consegui. Que você é o que está dentro de você, que te capacitou para você chegar lá. Então você vai brilhar. É a glória de Deus na sua vida. Não é você. Não é para você. Mas você precisa deixar com que isso exploda dentro de você. Para isso acontecer, você tem que jogar fora os seus medos. Você é muito medroso. Chega a ser muito medroso. Você se apequenou demais. Muito medrosa. Se apequenou demais. Porque você está sempre olhando para você e esqueceu que o reino dos céus já está em você. O governo, a administração do Espírito Santo está em você, poxa. Ele vai guiar os seus passos, vai conduzir sua vida, vai te dar sabedoria, vai te dar estratégia, vai te dar visão. Tudo que você precisar para vencer aqui na terra, Ele vai te dar. Tudo que você precisar, irmãos, para manifestar no lugar mais alto a glória de Deus, Ele vai te capacitar. Porque você é um instrumento para a glória de Deus. É isso. Estamos fazendo diferente e muito melhor. E isso é para quem crê. Aquelas pessoas que já estão doutrinadas, com a mente já travada naquele evangelho, irmãos, de tadinho de mim, coitadinho de mim, só as coisas do céu, não vai caber na igreja vitoriosa. Porque a igreja vitoriosa é para quem quer vencer aqui na terra. Eu não estou preparando pessoas para o céu. Estou preparando uma igreja para o mundo. Porque a gente tem que ser luz, é para o mundo.
Não é crente brilhando para crente dentro de 4 paredes, não. Mostrando que conhece mais um do que o outro, brigando em teologia. Não. Não estou preparando uma igreja para o céu, para o mundo. Quero que a igreja vitoriosa sejam pessoas que vão vencer aqui no mundo, vão prosperar aqui no mundo e vão manifestar a glória de Deus no mundo. Luz para o mundo, não para crente brilhando para crente dentro de uma igreja apenas. Dentro de 4 paredes, um tanto de luzinha brilhando para outra luzinha. Umas luzinhas fracas. Porque quem tem que brilhar é lá fora. Em tudo. Em tudo. Porque o céu já está na sua conta bancária, está debitado. Você não precisa buscar algo que já está lá. Você vai buscar algo que já está na sua conta? Você precisa fazer alguma coisa para ir para o céu? Além de crer em Jesus? Ladrão da cruz precisou fazer mais alguma coisa? Você vai buscar o que já está na sua conta, meu irmão. Então ele nos deixou no mundo. Vocês não são, mas vocês estão. É para a gente estar. É para a gente brilhar. Vocês não são deste mundo. Sim, nós somos para a glória de Deus. Mas nós estamos. Então nós temos que estar. Precisamos estar. Precisamos marcar presença, poxa, no mundo. Não somos, mas estamos. Vamos marcar presença. Vamos marcar território para a glória de Deus. Vamos brilhar no mundo. Porque este é o propósito da igreja vitoriosa. Estamos fazendo diferente e muito melhor. Aplauda o Senhor, irmão, você que crê. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Vamos colocar de pé? Em nome de Jesus, nós vamos orar. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Pense bem nas palavras de Jesus, quando ele disse: dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Ele era um profeta. Ele era uma autoridade espiritual enorme, João Batista. Mas o menor, onde do reino dos céus, o menor, onde os céus está habitando dentro dele, o Espírito de Deus está agindo dentro dele, é maior, o menor é maior do que João Batista. Olha o lugar que Jesus te colocou para você andar de cabeça baixa, para você se apequenar tanto. Olha o lugar que Jesus te colocou para você ter tanto medo, para achar que todo mundo é melhor do que você. Você é o inferior. Pelo amor de Deus. Não guarda isso dentro de você. Pratica isso. Deixa a palavra, o Espírito de Deus pela palavra, potencializar você aí por dentro. Porque por fora, simples como uma pomba, por dentro, rugindo como um leão. Por fora, irmãos, humilde, muita humildade. Por dentro, fortaleza. Fortaleza. Seja forte. Seja forte. Seja forte. Josué. Corajoso. Corajosa. Josué, seja forte, corajoso, porque eu estarei com você. Então seja forte porque Deus está com você. Seja corajoso porque o Espírito de Deus está em você. Porque o reino de Deus está dentro de você. Pare com esses complexos de inferioridade. Pare de ter medo. Não abaixe sua cabeça para problema, para gigante, desafios, enfrenta-os, ergue a sua cabeça e marcha, tome posse do seu lugar no candeeiro e brilhe
Brilhe lá. E depois ele vai te colocar num candeeiro mais alto ainda, mais elevado ainda. E brilhe lá. E depois ele vai te colocar no outro candeeiro mais elevado ainda. E brilhe lá. E continue brilhando, brilhando a glória de Deus na sua vida. Continue sendo luz. Continue sendo bênção. Continue sendo vida. Vida por onde você passa. Não seja morte. Não seja só problema. Seja vida. Porque assim Deus vai te usar poderosamente e farás proeza. Senhor, eu abençoo a tua igreja. Eu abençoo, Deus, este pequeno rebanho de gigantes. Eu abençoo este pequeno rebanho de valentes. Um vale por 100, outros vale por 500, outros valem por 1000, outros valem por 10.000, outros valem por 100.000, um só. Eu abençoo este pequeno rebanho de gigantes, onde a sua glória, Pai, será manifesta na vida dos teus filhos, em cada vitória, em cada luta e em cada vitória, porque é de glória em glória. Em glória em glória. Eu peço ao Senhor, unja-os com a tua fortaleza. Unge cada mulher dessa igreja. Unge cada homem dessa igreja. Jovens e crianças. Velhos. Unge. Para que eles possam subir alto como a águia. Para que eles possam correr e não se cansar. Para que eles possam andar e não se fatigarem. Nada possam pará-los. Voam, corram e andam, mas nunca nada poderá detê-los. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O medo não vai poder detê-los. A idade não vai poder detê-los. A falta de recurso não vai poder detê-los. Recebe que está fluindo uma unção aqui. Renove a sua mente pela palavra do Senhor, para que você possa experimentar quão boa e agradável e perfeita é a vontade de Deus para a sua vida. Abra agora o seu coração e se posicione diante do Espírito de Deus, para que Ele se manifeste na sua vida. Deixa explodir isso que ficou incubado tanto tempo dentro de você, pela falta de conhecimento. Você não deixava isso, não punha isso para fora. Ponha para fora o que está no teu espírito. Deixa isso se manifestar dentro de você. Se coloque como um filhote de um leão, que tem a proteção do Pai. Portas se abrirão, porque o Espírito de Deus vai conduzir a sua vida, vai dirigir os seus passos. Meu irmão, minha irmã, abra o seu coração, deixa isso fluir dentro de você. O Espírito Santo vai abrir novas portas, novos caminhos Ele vai criar. Ele vai dirigir seus passos, porque o seu caminho é um caminho de pobreza, é um caminho pobre. E Ele vai mudar o seu caminho, outra direção para você. O seu caminho é um caminho de fraqueza, de fraquezas. Ele quer te levar para um caminho de fortaleza. Deus, toca nos olhos, toca no coração da tua igreja. Faça eles olharem aqui para a terra, para o mundo, como eles nunca enxergaram. Mostra para eles um propósito que o Senhor tem na vida deles aqui no mundo, aqui nessa terra. Abra os olhos espirituais para que eles possam ver que é uma obrigação, é um dever deles florescer aqui na terra e manifestar a sua glória.
Não é um pedido, é uma ordem, é um dever, é uma missão. Romper aqui na terra. Deus, tanta mente tão pequena, tão apequenada. Pessoas com a mente tão pequenininha, com uma visão tão de galinha. Meu Deus, em nome de Jesus, toca nos olhos, toca no coração. Muda para a sua glória. Potencializa o teu pequeno rebanho. Manifesta a sua glória na vida de cada um. Doenças, depressões desapareçam da vida deles, sumam. Aí não tem mais lugar para fraqueza, não tem mais lugar para pobreza, não tem mais lugar para a morte. Porque isso aí está completo, está cheio da vida de Deus, vida com abundância. Aí não tem mais lugar para ser pequeno, porque o Senhor colocou no lugar mais alto. O Senhor os colocou no lugar mais alto. Em nome de Jesus, andem como tal, para a glória de Deus. Receba essa unção na sua vida em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe vocês. Tome posse e ande pela fé, porque tudo é possível ao... De novo, tudo ou é algumas coisas? Tudo é possível àquele que crê. Está melhorando. Não vai chegar lá. Vocês não vão deixar de ser tímido. Tá bom. Já melhorou. Você que trouxe o oferta do seu dízimo, prepara com alegria. Quem é que vai orar, por favor? Abençoe o dizimista e o ofertante da casa de Deus. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a gloriosa paz do Jesus. Amém? Deixa uma palavra aqui para a meditação dos irmãos, que está em 2 Coríntios 9, verso 7, que diz assim: cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Vamos orar abençoando os dizimistas e os ofertantes. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, estou diante da Tua presença aqui, Pai. Ó Deus, como servo do Senhor, pedindo que o Senhor, Pai, possa abençoar todos os dizimistas, todos os ofertantes da casa do Senhor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que a prosperidade possa chegar na vida de cada um, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar cada família, Pai, cada pessoa, Pai, que oferta, Pai, não por necessidade, mas sim entrega com alegria para a casa do Senhor, Pai. Oh Deus, eu oro também, Pai, para aquele que não tem condições de ofertar e dizimar, Pai, que a unção do Senhor possa chegar sobre a vida deles, Pai, e eles possam começar a dizimar, a ofertar a casa do Senhor, Pai. Eu oro a Ti te pedindo, Pai, tendo certeza e tendo fé que o Senhor tem poder para fazer, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, traga o seu dízimo e a sua oferta. Amém? O Senhor multiplicará, nada vai faltar. Diga para o Espírito Santo: vai sobrar. Eu creio que vai sobrar, que minha vida financeira vai melhorar, vai prosperar. Essa é a fé que tem que estar no teu coração. Temos avisos? Alguém tem alguma coisa para dar? Dia 21 vai ter aqui o culto de mulheres, correto? Vai ser bênção. Vai ser bênção sim, em nome de Jesus. Dia 21 culto de mulheres. E temos cultos normais aqui na casa do Senhor. Vamos colocar de pé? Vamos abençoar nossa semana para a glória de Deus. Igreja vitoriosa, sempre na frente. Coloca a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar essa semana diante dos teus filhos. E eu peço ao Senhor que seja uma semana preparada por Ti. Aqueles desafios que os teus filhos estavam sempre fugindo deles, Pai.
Levanta esses desafios para essa semana, para eles encarar esses desafios. E que esses gigantes caiam por terra. Ensina os seus filhos a guerrearem, a lutarem com todas as forças. Capacita-os para as pelejas e venha sempre a vitória. E em todo o tempo, Deus, o seu nome seja glorificado na vida deles. Cada conquista, cada vitória, cada desafio, cada batalha que eles enfrentarem, eles estejam enfrentando com a fé firmada em Ti, porque eles são mais que vencedores. Vão em paz. Deus abençoe vocês.